Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos. Vamos ler agora a resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, já vou, André. Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, Bodhisattva potencial vasto do universo, ao Bodhisattva Miroku, dedica a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos nós que acabam de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e não nos dispensem proteção. E após a minha morte, jamais insultarei o correto, profundo ensinamento dos Budas. Através desse relacionamento, do poder das virtudes que me seja transmitido, o ensinamento grande e veículo alcança suprema, perfeita e insuperável iluminação. Que assim seja. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento que a instrução dos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que a força de Buda nos inspire, nos proteja, nos ilumine, nos guie, nos dirija para todos sempre. Siamo già alla 4ª generazione, mio nonno, mio babbo, minha sorella. Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos. Vamos ler agora a resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo,
Vou, já vou, André. Gozar desprezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos. Ao gozar luz magnífica, gozar potencial vasto como o universo. Ao gozar miracle, dedica todos os grandes gozar de seres celestiais, bons espíritos terrestres. Através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos os que acabam de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos, os 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e não dispensem proteção. E após a minha morte, jamais insultarei o correto, profundo ensinamento dos Budas. Através desse relacionamento, do poder das virtudes que me seja transmitido, o ensinamento grande e veículo alcança supremo, perfeita e insuperável iluminação. Que assim seja. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Que a força de Buda nos inspire, nos proteja, nos ilumine, nos guie, nos dirija para todos sempre. Siamo già alla quarta generazione, mio nonno, mio babbo, mia sorella. Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos. E adesso Vamos ler agora a resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva desprezador, benevolente e compassivo, Vou, já vou, André. Bodhisattva desprezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos. Ao Bodhisattva luz magnífica, Bodhisattva potencial vasto como o universo. Ao Bodhisattva miracle, dedica todos os grandes Bodhisattvas seres celestiais, bons espíritos terrestres. Através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos os que acabam de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos, os 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e não dispensem proteção. E após a minha morte, jamais insultarei o correto, profundo ensinamento dos Budas. Através desse relacionamento, do poder das virtudes que me seja transmitido, o ensinamento grande e veículo alcança supremo, perfeita e insuperável iluminação. Que assim seja. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas. Que a força de Buda
nos inspire, nos proteja, nos ilumine, nos guie, nos dirija para todos sempre. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar o pescoço, os olhos, o rosto. Deixar o corpo todo mole, suavizado. E agora vamos ouvir o capítulo 20 do Sutra do Lótus, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através da sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através de sua pregação nesse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattvas daquele tempo não é outro senão eu, aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente, todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos ilude, nos proteja, nos eleve, nos dê saúde e paz. Agora, vamos sentir uma concentração muito grande em Buda. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, fechar os olhos e se concentrar em Buda. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos.
por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. E nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso, no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatz. Atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas, nem por um instante. O Bosatz atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Então vamos nos concentrar na força magnânima do mundo e absorver toda essa força em nosso coração. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos fechar os olhos, deixar os ombros bem soltos. Vamos fazer o Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos de Bosatz, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações deve, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Na próxima aula, continuaremos o sutra. Agora vamos fazer o relaxamento e suavizar nosso corpo, pensar em Deus, nos seres bondosos de luz e de paz, que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno. Suavize seu rosto e todo o corpo, liguemos-nos a Deus.
Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia dos monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam e sigam entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores, mandar água sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então, ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda. Digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda. Então, vamos nos concentrar em Buda, em Jesus, nos mestres iluminados.
Sejamos abençoados, iluminados, protegidos e guardados por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos soltá-lo, vamos deixá-lo leve. Relaxe bem os ombros, relaxe, relaxe, relaxe. Agora vamos ver o Sutra do Lótus, Daibadata, capítulo 12. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata, do Sutra de Lótus, e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos mundos surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que a força maior de Jesus, dos mestres búdicos, os anjos e santos dos céus e da terra, de Nossa Senhora estejam conosco por toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo. Vamos nos concentrar em Deus e realizar a Sutra do Lótus. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência destes atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, poderão ter ajuda com a concentração em Deus e serem libertos. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão. Alô, Denise? Tudo bem? Pode falar agora? Posso falar? Um minutinho. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra da Vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação.
O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, e estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Ananda, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Que assim seja. Envolvidos em luz, em paz, em saúde, em cura, dentro da dignidade última e de toda a vida. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar o pescoço, os olhos, o rosto. Deixar o corpo todo mole, suavizado. E agora vamos ouvir o capítulo 20 do Sutra do Lótus, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensura